Uhul! Bateu um recorde mundial. O maior raio do mundo aconteceu aqui no Brasil. Mas isso não te faz perguntar como que esses raios monstruosos acontecem? Eu fiquei curioso, então eu chamei alguém para explicar. Mas antes de entender como esses mega raios acontecem, vamos entender como um raio comum é formado. Eu sou a Raquel Obreste, professora de meteorologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. E minhas especialidades são eletricidade atmosférica e tempestades severas. Os raios, todo raio, na verdade, ele é formado dentro das nuvens de tempestades e essas nuvens de tempestades, elas têm gelo dentro dela. Mesmo que a gente só veja chuva no chão, a maior parte das nuvens de tempestade tem gelo. Elas são nuvens muito extensas e com um grande potencial de formação de partículas grandes de gelo, como granizo, por exemplo, e cristais de gelo. E dentro da nuvem tem muita turbulência e tem a corrente ascendente que faz com que a nuvem cresça, né? Por exemplo, quando a gente está observando uma nuvem crescer, a gente vê que o topo dela vai crescendo devagarinho. E esse crescimento nada mais é do que essa corrente ascendente, né? Que tem esse nome um pouco mais complicado, né? Meio diferente, mas é o que faz a nuvem crescer, que dá energia e vapor para ela crescer. Com essa turbulência e essa corrente ascendente, o gelo que é formado dentro da nuvem, que são, por exemplo, granizo, ou cristalzinhos menores, que são parecidos com aqueles cristais que a gente vê de enfeite de Natal, ou também flocos de neve, que são esses cristalzinhos todos juntos, uns dos outros. E esse gelo, ele colide dentro da nuvem por causa da turbulência e dessa corrente ascendente, então há uma troca de carga elétrica durante essa colisão. Essa troca, ela é feita através da transferência de massa ionizada bem na superfície, bem fininha do gelo, tá? Que tem a ver com as propriedades elétricas e físicas e químicas do gelo. Então, o gelo é carregado ou positivamente ou negativamente. O que isso significa? Aquele que cedeu massa, ele acabou cedendo, né, íons para o outro gelo que ficou carregado negativamente. Então, um fica positivo, outro negativo. E como, por exemplo, o granizo, ele é muito mais pesado do que o cristal de gelo, ele não vai muito longe dentro da nuvem, ele fica mais ou menos ali no meio, mais ou menos entre 6 quilômetros de altura, e o granizo, o cristalzinho, ele é muito mais leve e essa corrente ascendente leva ele para regiões mais altas da nuvem. Então, essas colisões acontecem de centenas de milhares a bilhões de vezes e vão formando, então, esses bolsões. Colide, vai separando, uma sobe, outra fica ali. Então, formam esses bolsões de gelo com carga, né, eletrificado, até que a rigidez elétrica do ar não aguenta e nós temos uma faísca entre esses bolsões que, então, começa a se desenvolver para unir os bolsões de gelo e essa faísca e esse deslocamento é o raio dentro da nuvem. Agora que a gente sabe como raios são formados, vamos para o prato principal. O que tem que acontecer para termos um mega raio? O mega raio, ele acontece em tempestades que são muito grandes, ou seja, muito grandes no sentido de extensão. Tá? Então, elas acontecem naquelas tempestades que se formam, por exemplo, lá no sul do Brasil, no norte da Argentina, e que crescem e vão, então, tendo uma extensão muito grande e varre nessas tempestades. Elas começam com pequenas célulazinhas, que então elas vão crescendo e se unindo, e varrem, por exemplo, todo o sul do Brasil, chegando até aqui o sudeste em alguns casos. Essas tempestades, elas têm um nome próprio, né? Nós chamamos de sistemas convectivos de mais escala, mas nada mais é do que sistemas, né, como o próprio diz, que são as tempestades, convectivo, né, que quer dizer que é de convecção, e mesescala, que é de uma escala grande. O mega raio, ele acontece dentro dessas nuvens maiores, porque ele precisa de uma extensão muito grande para viajar.
sistemas, esses bolsões de gelo, né, eletrificado, eles alcançam extensões horizontais muito grandes. Então, para conseguir neutralizar esses bolsões, o mega raio, tem que viajar grandes distâncias, então, para conseguir neutralizar a nuvem e deixar e ter, né, a descarga, tentar voltar ao normal, né, que a natureza sempre quer voltar ao seu equilíbrio. Caramba, quem diria? Eu já vi vários raios na minha vida, mas eu nunca vi um mega raio. Eu fico imaginando se ele cobre o céu inteiro. Professor, o quão raros são eles? Eles são raros no sentido de que a maioria das tempestades não são esses sistemas convectivos de média escala, né? Se nós formos pensar as tempestades típicas de verão, por exemplo, elas acontecem muito mais do que esses sistemas maiores. E os mega-raios em si, para a gente conseguir ter uma extensão muito grande, eletrificada, uniforme, né, para que o mega-raio aconteça, não é assim tão frequente. Nós estimamos que seria por volta de 0,1% de todos os raios seriam desse tipo mega, né, raio. Maior, que tem centenas de quilômetros. Eu tô falando mega raio até agora, esse termo tá certo? Algum termo melhor Não, que esse? o termo vem do inglês, né? O termo, na verdade, surgiu em inglês, que chama mega flash, que nós, da comunidade científica de eletricidade atmosférica, nós chamamos de lightning flash, né? Então, seria o flash, seria a denominação para um raio todo, né? Porque a gente vê ele piscar várias vezes, né? Por exemplo, se você olhar um raio, às vezes você vê que ele pisca. Isso, Sim, sim. raio ele é composto não só de uma vez que ele pisca, de todo, né? Todo composto. E então, assim, o nome é mega mesmo, porque mega também em português tem o mesmo sentido, né? Sim, seria mega raio. Por mais que eles sejam raros, 0,1%, eu já vi mais de 1000 raios na minha vida, e por probabilidade eu já devia ter visto pelo menos um mega raio. Será que onde eu vivo eles acontecem? O mega raio tem lugar para acontecer? Sim, né? Como eu expliquei dos sistemas convectivos de mesescala que se formam nessa região específica do norte da Argentina e sul do Brasil, nós também temos outras regiões do globo que têm as mesmas características para a formação desses sistemas grandes, que são, por exemplo, toda a região central ali dos Estados Unidos, onde tem o corredor famoso, né, corredor dos tornados, a região central da África, também tem na parte da Austrália e na Índia e China. Se esse raio é tão grande, como que a gente mede ele? Eu não acho que uma foto só daria para pegar ele inteiro. Que tipo de equipamento a gente usa? Nós usamos um instrumento bem específico, que aliás, hoje em dia ele é o único que consegue fazer esse tipo de medida, que é um mapeador de raios a bordo de um satélite, que é o mesmo satélite que vê as nuvens que aparece na previsão do tempo do canal da TV, por exemplo. Só que é outro sensor, né? Esse é o sensor que nós chamamos o radiômetro, que vê as nuvens, e nós temos o sensor de raios em si. O sensor de raios, ele é uma câmera, tá? De vídeo enorme, só que ela trabalha num esquema muito específico. Ela tem um filtro na frente, como se fosse pensando num filtro de celular, tá? Que a gente usa um monte hoje em dia nas fotos, que ela vai pegar somente uma faixa de radiação eletromagnética, que é a faixa específica do oxigênio neutro. Quando o raio acontece, nós temos a dissociação de moléculas de ar, porque a temperatura é muito grande, chega a 30.000 kelvins, né, dentro do canal do raio, então nós temos a dissociação de átomos, de moléculas, senão a gente já está dando uma bomba. Então. A dissociação de moléculas, tá? E nessa dissociação, há emissão de energia eletromagnética, né, que é em várias faixas, e a principal delas é do oxigênio neutro, que a gente fica olhando exatamente nessa faixa. E que é um filtro que só pega uma faixa bem fininha do espectro eletromagnético. Então, com esse filtro, nós conseguimos distinguir, por exemplo, a radiação do Sol com a radiação
por exemplo, infravermelha, né, que não é a radiação infravermelha que a gente está vendo. Então, a gente vê só a radiação de emissão do raio no topo da nuvem e a gente consegue, então, mapear, porque nós tiramos uma foto, né, a cada 2 milissegundos. Então, no tempo e no espaço, a gente agrupa, né, essa informação e consegue, então, mapear o deslocamento desses mega raios. E isso requer um tempo computacional muito grande, tanto é que em tempo real nós não fazemos isso com o satélite, ele acaba, por questões computacionais mesmo, de capacidade computacional, é quebrado. Então, depois de um pós-processamento, nós conseguimos juntar todos os pedaços, aqueles que foram cortados, e então chegar aos megas ou campeões, né, que foi no caso esse que aconteceu no sul do Brasil, que teve 709 quilômetros e aconteceu em 2018. Por isso que demorou tanto tempo para a gente anunciar que esse era o maior raio já registrado. Perfeito. Professor, acho que você não chegou a citar qual foi a extensão desse raio, qual foi o tamanho dele naquelas 2 medidas lá. Então, o tamanho desse raio, né, que aconteceu aqui no Brasil, né, que é o que ganhou o recorde de maior raio do mundo, é de 709 quilômetros. E esses 709 quilômetros é de ponta a ponta, numa linha reta. Então, se a gente contar toda a tortuosidade, né, de caminho do raio, por exemplo, a gente às vezes consegue ver aqueles raios tipo teia de aranha, né, que vai andando, que esse foi um desse tipo. Essa distância é muito maior do que esses 709 quilômetros, né? Mas 709 quilômetros é só essa distância de ponta a ponta, que foi lá, uma das pontas de extremidade é lá na Argentina, com a divisa com a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a outra no litoral de Santa Catarina. Perfeito. Agora de cabeça você não tem, né, o quanto ele foi, toda a tortuosidade dele, né? Não, a gente não chegou a calcular. Ah, não chegaram? Assim. Ah, tá. Não, Perfeito. não, porque o que importa, na verdade, é o linear mesmo. linear. Ah, perfeito. Se tem mega no nome, deve ser mais perigoso, né? Então só resta saber se esse raio é mais perigoso que os outros. É o mesmo perigo do que todos os raios, tá? Qualquer raio, ele é muito perigoso tanto para nós, né? Ninguém quer tomar um raio, como também para as edificações, rede elétrica. E a diferença desse mega raio é que ele nos dá a noção de que um raio pode ser muito grande. Então, por exemplo, se você viu um raio, ou escutou, ou viu uma tempestade lá longe, isso não quer dizer que o raio está acontecendo lá longe e não vai chegar até você. Lembre-se, são 709 quilômetros. Então, é muita distância. Então, sempre que você ver um raio, ouvir um raio, ou ver uma tempestade se aproximando, tem que procurar abrigo.